Bem-vindos de volta então aos vídeos de PHP intermédio e avançado. Continuamos aqui então com o nosso PHP MyAdmin, a tal aplicação, o tal gestor que nos permite configurar determinados aspectos do nosso servidor de MySQL. Nós não vamos estar aqui a aprofundar cada uma das funcionalidades, vamos ver a par e passo como é que nós podemos tirar melhor partido da utilização do PHP MyAdmin para depois podermos estar a estudar o PHP e o MySQL e simultaneamente podermos ver os resultados diretamente nas bases de dados. Ora, como poderão aqui ver, uma simples passagem, uma simples volta pelo sistema de navegação aqui dentro para nos começarmos a orientar um pouco melhor, e eu vou falar de coisas extremamente simples. Ele tem aqui o Language English, nós eventualmente iremos encontrar por aqui o português, ok? Podemos escolher português e ele automaticamente vai alterar aqui para a maior parte, digo eu, a maior parte das informações para português, não todas, como podem ver aqui, Server Connection Collation não está traduzido, enfim, More Settings também não, há aqui Synchronize e por aí fora. Mas vamos deixar ficar assim em português, porque porventura poderá ser mais simples para perceber. Embora que eu gosto muito de estudar as coisas em inglês, porque é uma linguagem mais universal. Mas de qualquer das formas temos então aqui o tal menu de navegação que já falámos no vídeo anterior, temos aqui as nossas bases de dados, todas as bases de dados que nós criarmos dentro do nosso servidor MySQL irão aparecer aqui, quer sejam criadas pelo PHP MyAdmin ou quer sejam diretamente criadas por outro sistema qualquer. E depois temos aqui um conjunto de painéis de navegação na horizontal, ok? Cada um destes painéis irá depois oferecer aqui um conjunto vasto de opções. Neste caso, quando clicamos aqui em bases de dados, nós temos a possibilidade de criar bancos de dados. Bancos de dados ou bases de dados é exatamente a mesma coisa. Portanto, se eu quiser aqui criar uma base de dados, eu simplesmente coloco aqui o nome da base de dados, executo aqui a tecla criar e automaticamente ele vai criar a base de dados. Como podem ver, aparecem aqui as bases de dados que estão aqui listadas também. Eu posso verificar privilégios, enfim, mostra aqui qual é o usuário que tem acesso direto a isto. Cá está o nosso root localhost, tem todos os privilégios para mexer nesta base de dados. Posso também selecionar as bases de dados que eu quiser e depois ou marcar e desmarcar todos, ou fazer qualquer coisa deste género. Reparem que há aqui algumas que não são selecionáveis porque são indispensáveis para o funcionamento do MySQL, mas de qualquer das formas eu vou desmarcar todos e, por exemplo, imaginem que eu queria apagar aqui esta teste, ok? Eu depois bastaria clicar aqui no eliminar e ele automaticamente iria eliminar esta base de dados, ok? E, portanto, para criar uma base de dados, simplesmente teríamos que colocar aqui o seu nome. Iremos ver isso depois no próximo vídeo, como criar aqui uma base de dados no PHP MyAdmin, e é extremamente simples. Depois temos aqui o SQL, que é basicamente um quadro onde nós podemos inserir a tal linguagem SQL, Structured Query Language. E esta linguagem SQL vai nos permitir comunicar, então, com as nossas bases de dados. Nós não vamos agora aqui escrever nada, eventualmente só iremos aqui escrever qualquer coisa quando estivermos a aprender os conceitos genéricos da utilização da linguagem SQL, e eventualmente só nessa altura que iremos voltar aqui. Depois temos aqui um status que nos mostra informações sobre a própria utilização do servidor MySQL, quantos dados é que foram enviados e recebidos pelo servidor, qual é o tamanho das nossas bases de dados, e portanto temos aqui um conjunto muito interessante de valores que serão mais importantes, obviamente, para quem for desenvolvendo competências na área da utilização deste sistema. Depois temos aqui então a tal tabela Users, onde nós podemos adicionar usuários, clicando aqui, isto é, nós podemos criar um utilizador próprio, ok? Se eu quiser criar um utilizador, clico aqui, criar o usuário, dou-lhe o nome que eu quero, por exemplo, o usuário João, ok? No servidor eu posso, neste caso, definir o servidor local, e ao definir o local aqui, imediatamente à frente vai colocar localhost, portanto, este é um operário desta empresa, ok? Que é o meu servidor.
E este operário vai ter uma senha, ok? Eu posso definir sem senha ou então usar campo de texto para colocar uma senha. Ela tem que ser introduzida uma vez aqui e depois redigitada. Eu neste caso vou colocar ABCD, outra vez novamente a senha, ABCD. Tem aqui a possibilidade de gerar uma senha, portanto ele escolhe uma senha completamente aleatória. Depois, bancos de dados para usuários, enfim, não mexemos em nada disso. E depois tem aqui então um espaço muito interessante que é quais são os privilégios globais que este usuário tem. Isto é a mesma coisa que significa dizer mais ou menos qualquer coisa como isto. Então o seu operário tem um porta-chaves e que chaves é que ele vai ter no porta-chaves? Eu posso só selecionar algumas chaves, isto é, ele só pode selecionar determinados dados, não pode inserir, nem apagar, nem criar novas estruturas, nem nada do género. Nem pode administrar, por exemplo. Mas eu posso normalmente marcar todos, ok? E eu aqui estou a dizer que é um funcionário que tem um porta-chaves bem preenchido com acesso a todas as funcionalidades. E depois está aqui mais um conjunto de informações que não interessa muito e depois cá está a tecla adicionar o usuário. Eu vou clicar em adicionar o usuário e cá está o usuário adicionado. Ele está aqui logo à cabeça, João, localhost, com senha sim. Cá está o nosso utilizador root, localhost, também com senha. E genericamente estes dois, o root e o João, são dois utilizadores que têm todos os privilégios, que têm exatamente as mesmas características. A única diferença é mesmo o seu nome. Já aqui o root, que tem o mesmo nome que aqui o do localhost, é um utilizador diferente porque não tem senha, ok? É um utilizador aberto e tem todos os privilégios também, mas é um utilizador aberto. E, portanto, eventualmente nós até iríamos aqui eliminar este utilizador, basta selecioná-lo, e depois procurar aqui o espaço para remover os utilizadores selecionados. Neste caso eu clicaria aqui e ele pergunta logo se está prestes a destruir um banco de dados completo, ok? Eu não vou destruir nada, porque para destruir chamo uma equipa de destruição e já há muita destruição neste mundo, e portanto eu não vou destruir rigorosamente nada. E genericamente depois temos aqui o exportar, o importar, temos aqui uma série de configurações que não vamos estar aqui a ver mais, e depois ainda temos mais variáveis, conjuntos de caracteres, motores, enfim, uma enorme quantidade de opções. Genericamente nós iremos andar sempre a passear aqui entre os bancos de dados e entre os utilizadores, por vezes, algumas vezes o SQL, e muitas vezes vamos selecionar aqui, por exemplo, uma base de dados e vamos passar a ter acesso aqui a este tipo de quadro. E este tipo de quadro depois é que nos vai permitir editar, eliminar, introduzir novos dados, e aí algo que nós iremos ver em maior detalhe no próximo vídeo.